Da Band News FM, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Renata Menezes aqui para começar mais uma manhã de sábado juntinho com você, eu e os meus convidados mais do que especiais, para a gente começar o final de semana com muito conhecimento, com dicas valiosas. A gente vai falar de saúde hoje, bastante, viu? De todo tipo de saúde, a gente vai falar dessa saúde que a gente precisa ter, que é uma saúde integral. Estou aqui com um convidado que está vindo aqui pela primeira vez, doutor Ricardo Garrido, que é hipnólogo e veio nos visitar aqui nessa manhã de sábado para falar da hipnologia e também de ansiedade. Sim. Seja bem-vindo, doutor Ricardo, prazer. Muito obrigado, Renata. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Estou à disposição, na medida possível, para responder todas as perguntas pertinentes ao tema ou a outros que surgirem. Maravilhoso. É um prazer mesmo te receber aqui para falar desse que é o mal do século, né? Ansiedade. Ansiedade não é brincadeira. Não. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, inclusive, e o doutor Ricardo estava me contando que hoje 90% dos pacientes dele vão até a clínica para tratar de ansiedade, né? Sim. 90% dos pacientes vão tratar de ansiedade. E muitos deles, eu ainda não fiz esse dado estatístico, mas muitos deles estão em quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A TAG, Renata, ela acontece quando a ansiedade ela se torna tão descompensada que ela começa a causar desconfortos de ordem física. Coisas do tipo sudorese, palpitações. Não raramente as pessoas vão parar em atendimentos de emergência achando que estão infartando quando elas estão tendo crise de ansiedade. Sensação de formigamento nos braços, a pessoa acha que está tendo um AVC, é ansiedade. Então, a ansiedade ela pode se manifestar de várias formas. E às vezes você acha que não tem. E quando você procura uma ajuda terapêutica, você já está num quadro de TAG. TAG é a porta de entrada para a depressão. E, graças a Deus, eu tenho tido alguns resultados bem interessantes. E, recentemente, eu acabei de produzir uma remissão, né? Que no Brasil a palavra cura é meio mítica, envolta numa aura de mistério muito grande. Um rapaz chamado Caio, de 24 anos, com TAG. Ele ficou bom com 8 sessões. Que coisa boa. Vamos falar de hipnose? Porque quando a gente fala de hipnose, ainda é um universo que faz a gente pensar em tanta coisa, especialmente eu que fui uma criança dos anos 90. Sim. Teve esse momento, né, dos hipnólogos que estavam ali na TV, Sim. trazendo ali algumas coisas até brincando um pouco, não sei se essa é a palavra mais correta, mas de alguma forma trazendo ali uma brincadeira saudável sobre comportamento das pessoas. Então, tem essa aura até um pouco mística, assim, né? Em torno da hipnose. E a gente está aqui falando, claro, né? De ciência, a gente está falando de uma coisa séria, que trata a saúde das pessoas, mas gera muita curiosidade. Então, já vou começar pela pergunta, assim, mais simples, que é como que a hipnose funciona e como que ela pode ajudar, por exemplo, nesses quadros de ansiedade? A sua pergunta é precisa e algumas vezes eu já falei sobre ela em outros canais. A hipnose é envolvida numa aura de misticismo muito grande, porque a esmagadora maioria das pessoas conhece a hipnose que você falou, que é aquela hipnose de palco, de entretenimento. O seu termo foi correto, né? Aquela coisa tipo, você vai comer uma cebola e sentir gosto de maçã, colar os dedos, botar o seu peso nas mãos da pessoa, a pessoa segurá-la. Isso acontece, é funcional, mas a hipnose clínica é o uso da hipnose para um tratamento terapêutico. Por isso se chama hipnoterapia. É a combinação da hipnose com um tipo de terapia. A hipnose de palco ela é bacana, é legal, porque ela serve para mostrar a quem está vendo que o método funciona. Mas a hipnoterapia, você vai usar a hipnose para colocar o paciente num estado de superfoco da mente. Logo de cara, um outro mito para ser derrubado, ninguém perde a consciência de nada. Boa pergunta, boa resposta, porque eu acho que já era a minha segunda pergunta, né? A pessoa fica inconsciente, ela dorme. Normalmente, muitas pessoas procuram-me. Eu costumo dizer, Renata, que quando procura a hipnoterapia, porque nada mais funcionou. Eu comecei minha carreira como psicanalista.
E eu precisava encontrar uma maneira de acessar o inconsciente mais rápido. Então, se eu estou submetendo a pessoa a um tratamento terapêutico e ela perder a consciência, ela vai dormir. Então, eu não vou poder tratar a moléstia que ela trouxer, que ela me apresentar. Não perde a consciência. O que acontece na hipnose é que você faz um mergulho interno. E para você fazer um mergulho interno, a gente desliga o córtex pré-frontal do ambiente exterior. A gente reduz a vascularização do córtex pré-frontal, usando um pouquinho de neurociência, né, que também é uma das minhas formações, e superativa o córtex parietal. Para ser bem didático com você e com quem está nos assistindo, o córtex parietal fica aqui do lado, é como se a gente deslocasse o córtex parietal e tivesse acesso à área subcortical que se chama sistema límbico. Lá estão 95% de todos os nossos registros, bons e ou ruins. É onde está o BO, né? É onde está aquele negócio do trauma, da infância, a preocupação, o medo, é o BO. É como se estivesse desmontando um pouquinho o nosso cérebro para chegar lá no fundinho, no ponto onde está o BO que a gente precisa resolver. Você está chegando agora, está sintonizando agora na Band News FM, eu estou conversando com o Dr. Ricardo Garrido, que é hipnólogo, sobre hipnose, hipnoterapia, na verdade, e ansiedade. Então, você está aí tendo suas palpitações, está aí, ó, a pálpebra tremendo, às vezes eu fico também. Sim. A pálpebra dando aquela tremidinha, vamos ouvir, porque de repente tem uma solução aqui possível para a gente. Então, o doutor Ricardo estava explicando que tem dá uma desligadinha, diminuição das luzes do córtex pré-frontal, que é essa área nossa mais racional, responsiva, perfeito, né? Perfeito. E vai para uma parte do cérebro onde a gente consegue acessar o inconsciente. É a área subcortical, o sistema límbico. Ali estão 95% dos nossos registros, bons e ruins, como você fala, onde está o BO, adorei essa expressão. É onde estão os BOs mesmo. Os nossos problemas estão registrados ali. Ninguém esquece de absolutamente nada. Então, quando eu coloco o indivíduo em transe, ele se desliga do mundo exterior e volta-se para si. A consciência dele é expandida, só que para si, né? Para dentro de si. E aí eu vou buscar no inconsciente dele o primeiro momento na história da vida dele que ele teve ansiedade. E vai voltar geralmente o quê? Para a primeira infância, provavelmente. Depende de cada pessoa, né? Por isso que eu faço uma terapia sob medida. Porque se você, Renata, me procurar para tratar a ansiedade, Cláudio me procura, João, o processo terapêutico de Renata, de Cláudio e João será absolutamente diferente. Sim. A gente aprendeu o recurso de terapia sob medida nos Estados Unidos, com uma das formações que eu tenho. Não é? Então, porque as pessoas são subjetivas. Em algum momento pode haver convergência do método, em algum momento. Mas a regressão, a gente identifica o momento exato, a causa raiz, como eu chamo, da sua ansiedade. E eu removo. Usando técnicas de neurolinguística, programação neurolinguística, eu reprogramo a mente. Aí vou atrás do segundo momento, encontro, removo. Vou atrás do terceiro, não achei. Procuro novamente, não achei. Aí eu faço uma TRS, uma técnica de regeneração do subconsciente, e limpo todos os registros de ansiedade que ele teve ao longo da vida. Porque a gente não nasce ansioso. Verdade. Não é? Só ansiedade positiva vai sobrar. Porque se tirar toda a ansiedade, aí dá um BO, como diz você, a pessoa morre. Tem as ansiedades boas, né? A ansiedade da alegria, da expectativa. Perfeito. De uma viagem, né? Essa a gente quer ter. Então, o processo funciona assim. Por que eu não posso precisar como será o seu tratamento de João ou de quem quer que seja? Porque, além da subjetividade, né, muitas outras coisas podem estar envoltas nessa ansiedade. Essa ansiedade, como você falou, pode ter vindo da primeira infância. Dessa feita, eu terei um trabalho muito maior. Mas ela pode ter sido um evento recente, né? A pandemia causou ansiedades em proporções absurdas nas pessoas. Preocupações, traumas, assim, um trauma coletivo praticamente a gente viveu, né? Verdade. Uma outra pergunta que me surge aqui conversando com o senhor
É preciso estar em processo terapêutico para ter um melhor aproveitamento dessas sessões de hipnoterapia? Ou a própria hipnoterapia, eu digo o processo terapêutico mais tradicional, né? Sim, sim. Ou a própria hipnoterapia, ela já abarca esse lugar da conversa e de trazer também para a consciência, enfim, a gente sabe que tem diversas formas, diversos métodos terapêuticos, sim. né? Mas eu fico curiosa de onde isso se encaixa, né? Se tem essa conversa também. O senhor falou que é psicanalista também, Sim. então eu imagino que tem uma mescla aí de todos esses conhecimentos, né? Excelente pergunta. A hipnose clínica sozinha, ela é funcional. Mas, como eu combino muitos recursos multidisciplinares, nós criamos um programa chamado Reconexão. Então, uma sessão de hipnoterapia dura, em média, 1h30, em média, podendo se estender ou podendo ser um pouco mais curta, a depender da sintomatologia, da questão que vamos trabalhar na hora. E eu trabalho com o programa Reconexão, que consiste numa psicoterapia prévia, depois a gente entra na hipnoterapia, e quando a gente termina a hipnoterapia, a gente faz um outro momento, um terceiro momento de psicoterapia e ou psicanálise. Depende do caso, eu vou usar uma ferramenta diferente. E durante todo o tratamento, supondo que você me procure e eu estabeleça um protocolo, a minha anamnese leva 2 horas. Eu levo muito mais tempo na anamnese do que na hipnoterapia. A anamnese que é aquele momento que o profissional de saúde conhece o paciente, né? Vai fazer várias perguntas. A avaliação. E no caso de saúde mental, a gente tem que fazer isso, como diz você, desde a tenra infância. É fundamental. Porque alguns traumas vêm da infância. Um caso rápido para citar. Eu tive uma paciente que tinha pavor de banho frio. Nunca tinha tomado banho frio na vida dela. Nunca. Então, eu a coloquei em hipnose e ela teve uma memória de 2 anos de idade. 2 anos ela tinha. O pai estava dando banho nela, pegou-a da banheira e colocou-a em cima da cama e começou a entrar em conflito com a mãe, a brigar. E largou-a lá. Então, ela sentiu frio. Trauma registrado com sucesso. E no corpo, né? No corpo. Eu fui remover esse trauma e durante a noite ela me ligou. Tomei meu primeiro banho frio depois de 30 e tantos anos de idade. É muito surpreendente, doutor. Que outros tipos de medos, traumas ou bloqueios podem ser tratados com a hipnoterapia? Olha, Renata, como eu estava dizendo, só para concluir, a minha sessão dura em média 1h30. Em todas elas, todas, do início ao fim, a última sempre, eu ensino auto-hipnose. Sempre. Em todas as sessões, eu ensino o paciente a ter autonomia. Porque a ideia do programa Reconexão é ele não precisar mais de terapia. Não para aquela problemática que ele me trouxe. Ele pode controlar a própria mente. Porque a mente é um órgão. Se a gente não controla a mente, ela nos controla. Observe que quando nós estamos muito tristes, há uma tendência de ouvirmos músicas que deixa a gente ainda mais para baixo. Porque o cérebro acha que assim está nos protegendo. E aí o programa Reconexão, ele não só produz uma remissão, como ele produz uma descoberta pessoal. Minha intenção não é que a pessoa fique dependente de terapia a vida inteira, como acontece nas terapias convencionais, que fica só na área do consciente. Não que não seja eficaz, E o que é que a hipnose pode tratar? Quase tudo. A hipnose não trata transtorno de espectro autista, que é uma condição, digamos assim, biológica. A hipnose tem uma certa dificuldade de tratar casos de esquizofrenia, embora existam hipnólogos e hipnoterapeutas conhecidos meus que trabalham especificamente com casos de esquizofrenia, A hipnose não vai reverter, por exemplo, alguma deficiência congênita que a pessoa tenha. Esses casos é mais complexo e não é nem recomendável. Mas fora isso, qualquer caso a hipnoterapia pode tratar. Eu costumo dizer, Renata, que na hipnose clínica, quando as pessoas chegam lá, é porque nada mais funcionou. Nada. E chegam, o senhor é minha última esperança. Eu desconstruo isso, que eu não quero ser Jesus de ninguém, pelo amor de Deus. Mas na hipnose clínica,
pela experiência clínica que eu tenho. Só existem duas opções, ou melhora ou resolve. Que maravilha, eu estou encantada com esse assunto. Estou assim com vontade de ficar conversando com o senhor por muito mais tempo, mas infelizmente o nosso bloco está quase acabando. O assunto, quando é bom, é isso que acontece, né? Passa rápido. O tempo passa voando, mas eu tenho certeza que assim como eu, tem muita gente que está nos ouvindo agora, está começando amanhã de sábado, está em casa, começando aquela faxina, está dirigindo, pegou a conversa pelo meio, não se preocupe, é só entrar no YouTube, digita lá Band News Entrevista, coloca a data de hoje que você consegue ver a entrevista completa. Mas também a gente quer saber onde é que pode lhe encontrar, como é que pode saber mais informações. E até tem gente aí que deve estar falando, meu Deus, preciso ir lá tratar da ansiedade, do medo de avião, do medo de agulha, enfim, tem muitas possibilidades. Então, eu queria lhe pedir nesse finalzinho para o senhor deixar seu contato e contar para a gente aí quais são as formas de lhe encontrar. Certo. Eu atendo no meu consultório, que fica no Caminho das Árvores, no edifício empresarial Simons, no 13º andar, né? De segunda a sexta, das 9h30 da manhã até 18h30. Quer dizer, a previsão é essa, né? Se não tiver ocupado, cheio de paciente, tem que achar um encaixe. Tem algum telefone que quer deixar? Meu telefone é 719-8180-8181. Vamos repetir para o pessoal que não conseguiu anotar. Claro, 98180-8181. Maravilha. E meu Instagram, para quem quiser, é @ricardogarrido.hipnoterapeuta. Perfeito, com certeza a gente vai lá, eu vou lá com certeza para aprender mais. Doutor Ricardo, muito obrigada. Eu conversei aqui com o doutor Ricardo Garrido, hipnoterapeuta. A gente falou sobre ansiedade e sobre tudo que a hipnoterapia pode fazer para trazer mais qualidade de vida. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, viu, doutor? Muito obrigado. A gente está precisando todas as ferramentas com profissionais sérios para cuidar desse mal coletivo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo esse pós-trauma que foi a pandemia, um mundo tão cheio de preocupações, então que a gente saiba também encontrar nossos caminhos de cuidado, porque a gente está aqui para ser feliz. E eu falo muito aqui com todos os meus entrevistados, principalmente para as mulheres, que é quem me acompanha mais, o quanto a gente normaliza muito a dor, o desconforto, e a gente não precisa, né? Então, que bom saber que tem profissionais como o senhor. Volte sempre, vai ser um prazer, que eu tô cheia de perguntas ainda, então tem que voltar aqui para a gente continuar a conversa. O prazer foi meu, Renata, e você falou uma coisa muito importante. Ninguém procura um médico sem CRM. Não se submeta a um tratamento terapêutico sem conhecer antes o currículo da pessoa que vai atender. Porque saúde mental é uma coisa muito séria. Parabéns a você pelo programa, viu? Foi um prazer enorme e estou à disposição. Tá bom, volte sempre. A gente tem que combinar já essa volta. Para você que está escutando a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí, que daqui a pouco eu volto com mais convidados. Seguir falando de hipnoterapia, a gente vai seguir falando de saúde mental. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui mais uma vez. Ô, Renata, o prazer é muito estar de volta a essa casa e estou disponível, viu, para responder as perguntas que estiverem ao meu alcance. Maravilha. A gente vai ter um monte de pergunta aqui. Hoje a gente vai falar como a hipnose clínica pode tratar da saúde mental, né? Esses recursos que a gente tem. E antes do programa começar, eu estava aqui falando dos meus próprios medinhos aqui, estava contando o meu medo de altura. Então, eu acho que eu vou começar por essas perguntas que eu acho que vem de uma curiosidade de todo mundo, né? Como é que funciona a hipnoterapia? Porque parece até mágica. Como assim? Uma coisa que me incomoda, que eu tenho medo, eu posso de alguma forma transformar dentro de mim e deixar de sentir isso? Que mágica é essa? Que pergunta excelente. Na verdade, o que nós fazemos na hipnose é acessar o inconsciente rapidamente, como eu já falei algumas vezes, e através desse acesso ao inconsciente, a gente cria uma nova conexão neural. O cérebro das pessoas que têm medo de algo, ele está condicionado ao medo. E o medo é registrado numa parte do cérebro chamada amígdala cerebral. Então, através do acesso ao inconsciente, a gente cria uma nova conexão neural e reprograma para que a amígdala remova a ideia de que altura é perigo, de que cão é perigo, de que banho frio é perigo, de que barata é perigo, bom, etc. Uma série de coisas. Importante também, Renata, lembrar que não é recomendável e chega a ser irresponsável um hipnoterapeuta remover todo o medo, porque o medo é um mecanismo de proteção do ser humano, né? Então, o que você fala não é um medo comum, você está se referindo a uma fobia.
É uma fobia que deixa a pessoa paralisada, incapacitada, aterrorizada. Essa fobia precisa ser retirada, né? Agora, medos corriqueiros, você entra numa rua deserta e entra em alerta, você precisa ter. É necessário que você tenha. Então, medo que gera fobia, ele pode sim ser retirado com técnicas de programação neurolinguística. E eu faço uma correlação. Um computador não pode ser programado para um software mais moderno? O nosso cérebro também pode ser programado para um software mais moderno. Coisa boa, boa notícia, né? A gente começar essa manhã de sábado assim com uma notícia boa. Agora aí tem uma medida que é um pouco complexa, né? Porque às vezes a gente não tem uma fobia, não é uma fobia, não é um pavor de barata, mas é um grande incômodo. Então, como é que a gente consegue diferenciar onde é que está a fobia, onde é que está o medo? Eu imagino que tem a ver com qualidade de vida, com quanto isso nos afeta ou não. Mas como é que a gente sabe diferenciar, né? Quando esse medo passou do medo normal, cada um tem seu medo, cada um sabe o tamanho do medo que tem. É verdade. Ó, incômodo muito grande, como a pessoa faz para ter um incômodo muito grande? Por que aquele incômodo existe? Que tipo de mensagem o inconsciente está mandando com aquele incômodo? Ninguém se incomoda com a barata. Uma barata é um ser inofensivo, não é mesmo? Mas, exemplo pessoal, minha própria esposa, uma certa feita entrou no nosso automóvel e estava cheio de baratas. Nós carregamos compras, algumas coisas, né? E não houve a lavagem do final de semana e ficou com aquelas baratinhas. E ela deu uns pinotes e saiu do carro e disse: eu tenho um pavor a barata, eu tenho nojo. E eu falei para ela: vamos remover. Eu falei: não, eu não quero conversa. Eu quero que remova as baratas. Não precisa remover o meu medo. Ah, maravilhoso. Tudo que te incomoda a ponto de deixá-la fora da zona de conforto é uma fobia. Agora, a fobia tem proporções, não é? Uma fobia extremamente descompensada gera ansiedade, gera violência, porque a pessoa, para sair da situação de medo, sai passando por cima de tudo, de todos. Então, se te incomoda em demasia e você não pode conviver, é uma fobia, né? E todo medo vem de um trauma? Toda fobia vem de um trauma? Não necessariamente. Do ponto de vista da psicanálise, nós, psicanaliticamente, só sentimos medo em algumas situações. O medo, ele só existe quando nós estamos fazendo algo diferente, novo ou desconhecido. E aí, eu poderia lhe dar um exemplo. Nós estamos vivendo uma situação de segurança pública muito complexa, que eu não queria estar na pele do próximo vereador, seja quem for, que é um problema muito sério. Então, se nós vamos entrar numa área que nós sabemos que é naturalmente violenta, o medo vem. Porque aquela área é desconhecida, é diferente, e aí vem o medo. Mas se você mora naquela região, você entra tranquilamente. Porque o cérebro adaptou-se a conviver com aquelas circunstâncias de medo, de tiroteio, de morte, etc e tal. Então, psicanaliticamente, o medo só existe quando você faz algo novo, diferente ou desconhecido. Nesse aspecto, a única coisa que eu desejo é que as pessoas tenham medo a vida toda. Porque eu sei que você está fazendo algo novo e diferente. E tudo que é novo e diferente gera um incômodo, gera o e se, gera uma ansiedade broa, né? Você não pode deixar que ela se torne perigosa. Mas significa dizer que você está movendo a sua vida, você está se movendo para que algo ocorra, para que alguma transformação venha. Agora, quando o medo se torna paralisante, como diz Freud, aí ele precisa ser tratado. Porque o medo paralisante, ele impede você, ele bloqueia você, né? Ele faz com que você fique, como alguns pacientes me dizem, empacado. Dizem assim: Ricardo, é como se eu ficasse empacado. Eu sei que eu preciso ir, mas eu não consigo ir. Eu estou empacado pelo medo. Esse medo é perigoso. Esse tem que ser removido. É muito delicado, né? Eu sempre digo isso, digo até as minhas entrevistadas no Band de Mulher, e às vezes chegam um pouco mais nervosas, acontece, né? Televisão ao vivo, e aí eu digo assim, a gente não faz nada importante na vida sem sentir frio na barriga.
Com certeza. É muito bom, acho que deixa até esse recado para os nossos ouvintes, né. Se tem muito tempo que você não sente frio na barriga, tem muito tempo que você não sente aquela ansiedade de quem está fazendo algo novo, vale dar uma olhadinha, né, e vale investir um pouco em algum sonho novo, em alguma possibilidade, porque a gente avança na vida fazendo coisas um pouco assustadoras, no sentido de que são novas, são Verdade. diferentes, né. Sim. Mas tem muitos medos, assim, aí eu queria chegar nos medos até mais intangíveis, Uhum. porque a gente tem os medos concretos, né, tem medo de avião, tenho medo de barata, tenho medo de palhaço, tem muitas crianças como eu não tenho medo de palhaço, mas eu tenho muitos amigos e amigas que têm, as crianças dos anos 80, 90, não sei o que aconteceu, que tem muito medo de Eu palhaço. sou de uma época que palhaço remetia à alegria, à felicidade, a risos. Eu também, eu amo, mas eu conheço muitos adultos que desde criança têm medo. Enfim, são medos concretos, consegue ver o contorno ali daquele objeto, né, daquela Uhum. coisa. Agora, tem outros medos mais intangíveis, outros medos um pouco mais sutis, assim. Ai, medo de ficar sem dinheiro, e aí é um medo que me paralisa, que eu não consigo investir numa viagem. Medo de morrer, medo de, sei lá, de acontecer um acidente, coisas assim, uns medos que são um pouco menos concretos. Esses medos, eles também podem, ser cuidados na hipnoterapia? Sim, todo e qualquer tipo de medo pode ser cuidado na hipnoterapia. Eh, Esse medo do intangível que você fala, por exemplo, eu morro de medo. Eu ontem, coincidentemente, fiz uma avaliação num jovem que ele tem uma condição econômica bem abastada. E ele foi me procurar porque ele tem medo de morrer mendigo. Nossa, olha que Ele forte. tem muito forte, ele tem medo de morrer pedindo comida na rua. Então, esse medo não só é tratável na hipnoterapia, como deve ser tratado, né. Agora, precisa saber, através da investigação, da anamnese, como a gente chama, o que levou ele àquela situação. Porque ninguém nasce com esse tipo de medo. Esse medo aí, normalmente, Renata, acontece por projeções de futuro. Eita, E outras chamada ansiedade. que gera ansiedade. É, a ansiedade não é só excesso de futuro, mas excesso de futuro é ansiedade. É importante isso. É, projeções de futuro. Eu tranquilizo aqui todos que estão nos ouvindo e nos vendo que, segundo a neurociência, 95% das nossas projeções não acontecem. Ufa, coisa boa. Não acontecem. Porque a gente pode ser muito criativo nas nossas projeções, né? E somos. E somos muito criativos. Então, qual é a recomendação nesses casos? Claro que nem sempre vai funcionar. É ativar o seu córtex pré-frontal, racionalizar, criar a metacognição, algo que a gente aprendeu nos Estados Unidos e que agora a neurociência está falando bastante. A metacognição é a forma mais avançada de pensamento, Renata. É você parar e pensar acerca dos seus pensamentos. Por que eu estou tendo esse medo? Qual a utilidade desse medo? Aonde esse medo está me levando? Para onde eu vou com esse medo? E na hora que você começa a racionalizar acerca dos seus pensamentos, você começa a controlar os pensamentos. Aí você inverte a lógica. Ao invés do cérebro te comandar, você comanda o seu cérebro. Pronto. Aí você tem uma programação feita com sucesso. O problema é que a maioria das pessoas não param para fazer a metacognição, elas são simplesmente levadas. É porque a gente vive muito numa sociedade acelerada, essa era digital, e eu recomendo, inclusive, o livro A Geração Dopamina. O excesso de telas está fazendo com que as pessoas fiquem sem perspectiva de futuro. Por mais presente que elas tenham, elas ficam sem perspectiva de futuro. Isso gera ansiedade, isso gera fobia social, isso gera muito medo. Eh, eu digo a todos que estão nos ouvindo o seguinte: não viva no passado. Viver no passado é nostalgia. Nunca volte para o lugar onde você foi muito feliz. O lugar não existe mais e as pessoas que te fizeram felizes não estão mais lá. E nunca vá para o futuro, porque o futuro vai lhe causar ansiedade. Viva hoje. Como é que se chama hoje, Renata? Presente? Então, o presente é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Por isso que todos gostam de ganhar presente. Exato, e a gente acho que nutrir essa possibilidade, né, cuidar do nosso estado de presença,
Eu estava tendo uma conversa ontem com um amigo falando disso, assim, contando uma história que eu vivi, aí eu falei: "É aquela sensação de estar a mente, o coração, a alma, o corpo, tudo no mesmo lugar". Essa sensação é muito preciosa e é rara também, porque a vida é mais bagunçada do que isso. A gente não fica nessa plenitude o tempo todo, até para a gente valorizar quando ela acontece. Verdade. Mas é cuidar disso, e eu acho que é importante a gente desmistificar, eh sair desse lugar também um pouco, de que a gente consegue tudo sozinho, que a gente é capaz de resolver tudo sozinho. Às vezes sim, a gente consegue resolver a coisa sozinho, Sim. mas os apoios terapêuticos, eles são muito importantes, eles podem trazer qualidade de vida, eles podem tornar esse caminho, né, de construir presença, é mais fácil, tem um especialista aqui, ó, que Sim. estudou anos e anos da vida dele, então acho que é importante a gente construir essas pontes também. E ainda tem muito preconceito com relação ao cuidado da saúde mental, né. Olha, Renato, o que você fala é de uma preciosidade e de uma sapiência absurda. Parabéns, porque eu vejo muitas pessoas, muitas entram em contato comigo. E, em média, minha secretária atende por dia 100 mensagens de WhatsApp. Uau! Por dia. E às vezes algumas pessoas se incomodam que ela não consegue ligar, e eu às vezes autorizo que ela não ligue, porque as pessoas querem uma informação mais precisa, e quando querem eu peço que ela anote e eu termino os atendimentos e eu mesmo ligo para a pessoa, né. Mas assim, a quantidade de pessoas, o que você fala mais uma vez, eu reitero a sapiência da sua fala, a quantidade de pessoas que procuram é muito grande. Entretanto, a quantidade de pessoas que postergam o tratamento por razões, né, várias, no meu entendimento, fúteis, tipo, eu vou deixar para depois porque eu preciso comprar uma geladeira melhor, porque a minha está consumindo muito dinheiro. Se você não existir, a geladeira não adianta de nada. Ou eu vou deixar agora, essa época, Vou viajar para São João, depois eu resolvo. não, esse junho, Renata, nós chamamos assim, no meio de serviços, de junho caótico. A cada 4 anos nós temos um junho caótico, porque mistura a Copa do Mundo com São João. Sim. Aí, se você observar, os bares estão todos cheios em todos os jogos, não só do Brasil. Do Brasil é necessário, né, até um mecanismo importante você se liberar ali, ser feliz um pouco, ou deveria, né, se essa seleção aí Seleção. mas as pessoas ficam postergando cuidar de si mesma, Renata, é impressionante. Eu vou viajar para o São João, deixa para depois de São João e não procura. Mas aí vem um dado interessante. Nós temos o registro de todas as pessoas que nos procuraram. Todas, sem exceção, ficam armazenadas. Todas. Ela tira do WhatsApp, joga no computador. Aí, 3 meses depois, procura. Eu queria uma consulta urgente para hoje, 9h30. Mas não dá hoje 9h30. Minha agenda, por exemplo, eu tô com a lista de espera de 15 pessoas. Não dá para hoje 9h30. Mas a pessoa tá péssima. Ah, me perdoe, né? Eu tentei fazer uma bobagem comigo ontem. E aí eu acabo abrindo um precedente, atendo, vou além do horário. E aí eu digo, por que chegou nesse ponto? Porque você quis. Você se permitiu, você poderia ter procurado ajuda antes. Sozinho, nós não temos, às vezes, condições de respondermos às nossas demandas. Eu faço terapia. E é tão importante que a gente faça terapia, né, eu sou, assim, devota, falo muito, falo aqui, falo no Banho de Mulher, falo quem me conhece mais não precisa nem ser amigo íntimo não, basta me conhecer um pouquinho, já vai me ouvir falar disso, porque eu sinto que a gente está vivendo uma era de adoecimento e de adoecimento mental, a gente ainda está no estresse pós-traumático aí da pandemia, já tem 6 anos, mas mesmo assim a gente sabe, cada um sabe o que viveu nessa fase difícil. Então, ao mesmo tempo a gente recebe essas mensagens, assim, muito fortes do individualismo, né, tem uma coisa do super indivíduo, que a gente tem que performar essa beleza irretocável, essa segurança, essa autoconfiança. Ninguém é assim. Você está me ouvindo agora, você está aí com o seu carro, você tem problema, eu também tenho, doutor Ricardo também tem, todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem problema e a gente esquece disso.
né? Eu acho que tem uma sensação de vergonha muito grande, né? Tem. De se sentir, de que parece que ninguém tem problema, porque nas redes sociais ninguém tem, e aí parece que só você tem um problema, só você tá com medo, e, É, gente. e é muito importante, assim, a gente lembrar que não é, que todo mundo tem seus problemas e que não é vergonha nenhuma Não. a gente pedir ajuda. Fazer terapia é bom demais, você se conhece, você fica amigo de si mesmo, de si mesma, né? Às vezes um pouco chateado, cinza, Você se encontra. não é gostoso o tempo todo, mas é Melhor. importante, né? Se tiver tá fazendo terapia, tá muito gostoso, atenção, porque não é para ser tão bom. Mas é tão bom conversar com o senhor, eu adoro, assim, é muito bom. A gente já está caminhando para o final aqui da nossa conversa, e eu tenho certeza que você está falando aí de lista de espera, tem um monte de gente que quer saber. Como é que faz para fazer esse agendamento? Como é esse processo também, né? Com uma sessão eu consigo me livrar de um medo assim, ou é um processo mais longo? Então já vou fazer duas perguntas em um, você entender como é que funciona esse tratamento e avisar para o pessoal contar como é que faz para te Bruno, encontrar. o tratamento, primeiro, é preciso que qualquer pessoa passe por uma avaliação, uma anamnese bem criteriosa, que ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Eu costumo levar mais tempo na anamnese do que na sessão de hipnoterapia propriamente dita. E ali, na anamnese, eu vou determinar o número de sessões, que nem sempre serão todas de hipnose. É, para marcar a sessão, entre em contato com o WhatsApp da clínica, 719-8180-8181. Vamos falar de novo? Para dar tempo para o pessoal anotar. 719-8180-8181. Todos serão respondidos. Caso você tenha necessidade mais séria de falar comigo, sempre no final do expediente eu ligo para todos os pacientes que precisam. Todos, absolutamente todos. Ninguém vai ficar sem atenção, porque eu penso que se a pessoa está padecendo de um problema mental, ela precisa de acolhimento. E eu vou dar esse acolhimento na medida do possível, eu vou dar esse acolhimento a ela. Tenha um pouco de paciência, você vai ser atendido, né? E medo. Tem medos que cura rápido? Tem. Medo de altura, que você falou que tem. Eu vou lá para resolver meu medo de altura. A depender do que tenha gerado ele, com a sessão resolve. Medo de barato que minha esposa tem, com a sessão Mas resolve. ela não tá querendo, não. Não, ela não tá Ela querendo. quer resolver a barata, deixa ela. Ela quer deixar barato a minha habitat dela. Ação que a gente tem, deixa a gente também. Tem os medinhos de estimação. E só para complementar, mais uma vez, eu quero reiterar a inteligência da sua postura, né, das pessoas buscarem terapia. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou um terapeuta e tenho muitas fragilidades. E eu faço questão de mostrar isso às vezes para o meu paciente, porque ele precisa entender que eu sou um ser humano, para que a gente crie uma sincronia, um rapport muito mais forte, um vínculo, né, uma transferência, como diria o Freud. Eu já tive ansiedade. Eu já tomei medicação para ansiedade. Eu sou hipnoterapeuta, mas eu padeci de ansiedade, tive um problema muito grave e que me causou um desconforto que eu sozinho não consegui dar conta. Eu fui procurar um psiquiatra, procurei um hipnoterapeuta, fiz um tratamento. Eu acho que eu resolvi muito mais rápido do que normalmente as pessoas resolveriam, claro, pelos recursos que eu tenho. E essa ansiedade foi tão grande que eu tive um princípio de depressão. E tomei meu remédio, sim, de tarja preta, tomei direitinho, segui à risca a orientação do psiquiatra e rapidamente eu resolvi, desmamei, tá tudo bem. A gente não pode ver o remédio como uma coisa ruim. A longevidade está aumentando por conta da evolução da medicina. Então, não tenham vergonha de se descortinar, não. Até porque no ambiente terapêutico, a segurança é 100%, a confidencialidade é de 100%. Então, tudo que você falar ali, só quem vai ouvir somos eu e Deus. Coisa boa. É bom demais. Quero te agradecer demais pela presença e pela abertura. Porque eu sinto que quando a gente exercita esse lugar de falar das fragilidades, das vulnerabilidades, a gente realmente transforma o mundo, especialmente os homens falarem das suas vulnerabilidades. Isso também é muito importante, porque dentro desse contexto todo que a gente vive, né, que é um contexto bem patriarcal, os homens ficam com essas travas ainda de uma maneira muito mais forte. E se a gente quer tratar
violência contra a mulher, se a gente quer tratar diversos temas, Sim. a gente precisa olhar para a sensibilidade, né, para a delicadeza dos homens também. Então, muito obrigada Obrigado a você. pela gentileza de compartilhar, pela força de compartilhar isso. Parabéns pelo trabalho. Eu vou lá, viu, gente? Cuidar do meu medo de altura, depois eu conto para vocês como foi. Foi um prazer. Eu conversei aqui com o doutor Ricardo Garrido, que é hipnólogo. Fala o telefone de novo para a gente encerrar. 719-8180-8181. Maravilha. Marque sua consulta, sua anamnese lá para a gente. Se for um negócio de barata, não quiser, tudo bem. Mas se tiver algum outro medo aí mais importante, é só você entrar em contato. Espero a próxima visita, combinado? Combinado, Renata. Mais uma vez, parabéns por outra colocação muito inteligente. Os homens têm muita resistência à terapia. Vamos É o fazer modelo terapia. patriarcal, machista, eu posso resolver tudo sozinho. Pode nada, porque a gente gosta, a gente acha bonito o homem que cuida de si, que cuida da cabeça. Não fico com medo, não. Fazer terapia é bom demais. A gente vai para o intervalo rapidinho agora. Daqui a pouco eu volto com mais um convidado especial, tá? A gente vai falar de um tema que é bem sensível, mas muito atual. Todo mundo já conhece ou já vivenciou algo do eu sei que eu preciso fazer, mas não consigo, tem algo que sempre está me puxando. Mas será que isso é apenas uma falta de vontade? E o que a gente pode fazer a respeito disso? Quais são as técnicas que existem na atualidade que podem nos ajudar? Será que a hipnose clínica pode também dar uma forcinha nisso aí? Acompanhe. Eles aquela lista clássica de promessas: dormir mais cedo, comer melhor, cortar o açúcar, organizar o tempo. Você sabe exatamente o que precisa fazer. O seu médico também. Todo mundo concorda. Mas aí, na hora de agir, o padrão antigo vence de novo. Porque a gente insiste em repetir comportamentos que a nossa própria razão diz que fazem mal. Mudar um hábito é uma das tarefas mais complexas para a mente humana. E a resposta para esse ciclo não está na falta de vergonha ou de força de vontade. Está muito mais embaixo. Muitos dos nossos hábitos, eles são construídos por crenças limitantes e por pessoas que, ao longo da nossa vida, foram ou são argumentos de autoridade. Por exemplo, uma professora chega para um estudante e diz assim: você é um péssimo aluno, não vai dar para nada, você não conseguirá aprender matemática, por exemplo. Então, qual é a tendência desse estudante? Que ele não consiga lograr êxito em matemática, porque a professora de matemática instalou nele uma crença limitante. Então, fica parecendo que ele está repetindo algo que está fazendo mal a ele, mas como a programação foi instalada, o cérebro dele reproduz aquilo como natural, como um mecanismo de proteção. É por isso que nós repetimos os padrões. É o famoso piloto automático. Estima-se que quase metade das nossas decisões diárias não são escolhas reais, mas sim repetições. Mas quem é que manda de verdade no nosso comportamento no dia a dia? Nós repetimos os mesmos erros por alguns motivos. A psicanálise diz que quando nós ficamos repetindo padrões, é porque o nosso inconsciente está tentando encontrar um novo desfecho para a história. Enquanto aquela história não tiver um novo desfecho, ou enquanto o ciclo não se fechar, os padrões serão repetidos. Ou a repetição do padrão vai se dar porque, de alguma forma, o cérebro acha que ele está protegendo a pessoa. Por mais absurdo que se pareça, a pessoa que tem compulsão em alguma coisa, ele tende a reproduzir a compulsão. Por que é que muitas cirurgias bariátricas fracassam? Porque ele tem compulsão alimentar. E na hora que se faz a cirurgia bariátrica, é preciso que se diga ao inconsciente dele que o mecanismo de prazer que ele tinha, que era a comida, vai ser substituído por um outro mecanismo de prazer, uma leitura, uma atividade física. Não é retirar do inconsciente o mecanismo de prazer, é dar ao inconsciente um outro mecanismo de prazer. Fica parecendo para o cérebro que ele está repetindo o padrão, só que o mecanismo de prazer agora é outro, é mais saudável, é ecológico, é produtivo.
Quando tentamos mudar apenas na força bruta, estamos usando a camada mais superficial da mente. É por isso que muitas vezes a gente patina e volta para o mesmo lugar. É aí que entra o papel do subconsciente e de ferramentas que conseguem acessar esse terreno muito mais profundo. Nosso cérebro gosta muito da zona de conforto, Paloma. É uma máquina inteligentíssima, mas preguiçosa. Eu posso fazer um teste rápido de neurociência com você. Tudo que eu falar aqui, o seu cérebro não está pensando. Mas se eu pedir agora que você raciocine no peso da volta que você está usando, na textura dos seus cabelos, a forma como os seus cabelos estão caídos para o lado, a sandália que você está usando, a textura de sua calça, da sua roupa, você vai pensar nisso tudo, porque eu estou ativando o seu córtex pré-frontal e colocando você para pensar. Só que daqui a pouco, todas essas informações serão deletadas, porque são irrelevantes e o cérebro vai poupar energia. Para que eu pensar na textura da roupa? Eu preciso poupar energia. Então, tudo o que ele puder fazer para poupar energia, ele fará. E essa é uma das razões pelas quais os padrões se repetem. Ele poupa energia achando que está lhe protegendo, mas não está. Então, tem que se quebrar esse padrão. Não é tão complicado quebrar o padrão, mas também não é tão simples. E quando se fala em acessar o subconsciente, muita gente ainda pensa naquela hipnose de palco, de cinema, onde as pessoas perdem o controle. Mas a ciência e a clínica mostram uma realidade completamente diferente. Se a gente insiste em fazer o que nos faz mal, a hipnose entra nesse processo reprogramando a mente, removendo os programas antigos, colocando programas novos ou atualizando os programas mentais para a nova versão. Como faz isso? Coloca o paciente em transe, acessa o inconsciente dele e usa técnicas de PNL, construindo uma nova conexão neural para que ele passe a ter novos comportamentos e, portanto, quebre o padrão. A hipnose não só ajuda, como ajuda de forma muito rápida a quebrar esses padrões repetitivos. Mudar hábitos que carregamos há anos não acontece do dia para a noite. Exige técnica, paciência e, acima de tudo, o fim do ciclo de culpa. O caminho para sair do automático começa com pequenos movimentos consistentes. É possível mudar um comportamento automático. As pessoas são muito subjetivas. Tem pessoas que têm uma capacidade de metacognição, ou seja, de pensar acerca dos pensamentos, muito grande. Mas é bem recomendável que se procure uma ajuda profissional, porque nem todos têm essa capacidade de, vamos dizer assim, domar o cérebro, dominar o cérebro. E é necessário que isso seja desenvolvido. Eu acho que não tem